Olá pessoal, esse é o segundo episódio do Quintal de Ideias. Eu sou a Amanda do Brasil e hoje eu vou entrevistar Priscila de Lá, minha amiga que há tempos não vejo e que agora a gente encontra nesse programa para discutir um pouco sobre a realização dela, né? Ela que é graduanda em Filosofia pela UFPE e que coordenou o Ponto de Cultura de Audiovisual e Fotografia Edilê em São Paulo. Ela também participou no trabalho de digitalização, né, do acervo da Casa de Cultura Tainã, em seu filme de 25 anos. Em Recife, ela participou da equipe que realizou o longa-metragem Pastoril das Meninas Encantadas, em homenagem à Dona Maria do Badeco. E o videopoema que vamos discutir hoje é o Antígona Pandêmica. Eu queria que você contasse um pouco sobre você, Priscila, para as pessoas que não te conhecem, né? Contar um pouco de onde é que você vem, como é que você chegou, né? Se você já tinha se identificado com essa história da cultura, né? E como é que foi sua trajetória até aqui? Tá certo, Amanda. Eu agradeço o convite também. Assim, me sinto lisonjeada de estar aqui com vocês. Essa equipe maravilhosa também, né? E contigo, arrasando. Eu vim de Poá, que é uma cidade da região metropolitana de São Paulo, né? Mas lá é uma cidade bem... cidade de passagem mesmo, né? Poá, inclusive, significa passagem, né? No Tupi. E aí a gente sempre tem que sair um pouco da cidade para conseguir trabalho, conseguir estudar. Mas na própria cidade mesmo eu tive alguns contatos já com algumas questões de cultura, de arte e também questões políticas, né, de acesso à educação. Na própria cidade de Poá, mas eu tive muito que ir para São Paulo também para poder estudar. Eu comecei filosofia lá, né, na verdade. Tô tentando concluir aqui agora, esse ano. Achei. Tô aqui há 4 anos, aqui em Recife. E me mudei para o Cabo de Santo Agostinho, Agora, né? que é um pouco perto ainda, né? Mudei agora, mas os 4 últimos anos eu tô aqui em Recife, né? E como é que foi essa tua história de chegada, né, ao audiovisual? Se foi lá em São Paulo, se foi quando tu estava aqui já? Como é que foi essa teu encontro, né, com o audiovisual? Eu sempre gostei de fotografia, né? Assim, lá a gente não tem muito acesso, minha família não teve muito acesso à fotografia, mas geralmente sempre tinha fotógrafa que ia nos bairros, cobrava uma grana para tirar foto. E eu sempre achei muito mágico, assim, aquele processo, né? De você ter que ir lá, você posava, depois você via a foto revelada e tudo mais, e via o filme também. Eu sempre achei muito bonito, muito mágico, assim, esse processo. E a questão da gente assistir muito a TV também, né? Pelo menos na minha infância, eu muito assistia, brincava muito na rua também, mas assistia muito a TV. Então sempre tentava observar, sempre via, nossa, olha, um enquadramento diferente, não com essas palavras, né? Sempre mas te chamou a assim, atenção, né? isso, como que é? Como você consegue fazer um recorte da realidade, né? E pôr ali na TV e você só vê aquele pedaço. Então eu sempre tive muita curiosidade. Aí a primeira experiência foi em Poá, que foi num curta-metragem chamado Saudade. Mas foi bem experimental, porque assim, eu eu participava de um movimento de cursinhos populares lá, e a gente fez um coletivo chamado Faça Arte. A gente ocupava os espaços na praça pública da cidade e fazia uma programação assim com artistas locais, né? Também tinha brincadeiras para as crianças, pintura. E aí, em um desses Faça Artes, a gente resolveu fazer um curta. Uma vizinha de um amigo, que é o Neto, tinha uma câmera, uma PowerShot, que tinha aquelas propagandas de TV, assim, PowerShot, e ela comprou, e aí a gente queria fazer um filme para falar sobre uma região de várzea, ali no São José, que é um bairro lá de Poá, que ia ser construído prédios lá. Sim. E aí a gente quis gravar esse lugar, né? A gente chamou algumas crianças do bairro e fizemos um curta pequenininho chamado Saudade, onde as crianças atuam brincando ali naquele lugar. E aí foi a primeira experiência, mas ninguém pegou na câmera, porque a dona da câmera, né, só ela segurava, né? A gente entende, né, que equipamento precisa ter cuidado mesmo, ela não conhecia mais ninguém além do Neto, então ela que gravou, mas eu ia direcionando as imagens, você grava aqui agora, abaixa aqui, faz assim. Então logo a primeira experiência com vídeo eu já, não sei como é que chama isso, né, no cinema, mas tem a ver com fotografia. Eu brincava que era claquete, né, que eu escolhia o enquadramento e depois eu fazia a claquete. E aí ela gravava e ficou muito bom, curta. A gente exibiu no Faça Arte lá em Poá, isso faz tempo já, minha gente. Acho que foi em 2005. Sim. E aí foi a primeira experiência.
E aí, já depois disso, eu já tive muito interesse. A gente chegou a construir, a discutir juntos roteiros, esse coletivo do Faça Arte, mas a gente não conseguiu realizar mais nenhum, além do Saudade. Além do Saudade, né? E aí, depois eu já fui pra Edilei, né? E agora entrando para Antígona Pandêmica, né? Voltando para Antígona Pandêmica, que é esse filme que você produziu agora em 2020, durante a pandemia, né? Que é um filme que você, na verdade, você participou, atuou, né? Junto a outras pessoas. E é um filme que traz o texto de Beta Ferralk, né? Que é daqui da Várzea também. E traz nesse formato de vídeo poema, né? Esse poema dela. Que é através da interpretação cinematográfica desse poema dela, né, que a gente projeta a tragédia dessa mitologia da Antígona, né? Sim. Que ela é emparedada e tal, e que a gente pode projetar nas nossas tragédias que estão acontecendo agora, né? Nessa tragédia que a gente se encontra numa realidade pandêmica, no mundo pandêmico, né? Então, como é que surgiu, né, essa ideia de produzir esse curta-metragem e como foi para você atuar e participar, né, dessa produção? A Beta Ferralk, que é uma pessoa pontual assim para a realização desse filme, né? É amiga de uma professora da Federal da Filosofia, que é a Lorraine Oliveira, que é quem tem a concepção sobre essas discussões sobre Antígona, porque ela é especialista em Antígona, né? Filosofia antiga, filosofia clássica, que tem muito essa relação com a mitologia grega. Então a Lorraine, ela tem já se debruça sobre esse texto da Antígona, né? E a Antígona, eu vi esses dias uma notícia que é uma das peças mais encenadas até hoje. Então ela traz muita atualidade, né, na discussão dela, né, nas entrelinhas. E aí ela já tinha essa conversa. Nós acabamos fazendo em uma disciplina com a Lorraine uma peça chamada Antígona Nordestada, que foi uma releitura também de Antígona, né, com o texto de Vitor Costa, que é o diretor também de Antígona Pandêmica. Ele fez um texto em cordel, contando um pouco, recontando a história de Antígona, né? E aí a gente já começou com esse trabalho, que aí já era presencial, porque não tinha pandemia ainda, a gente apresentou na Praça do Cefiche. Sim. E aí, quando chegou a pandemia, houve o edital da Funarte. Eu não lembro agora o nome do edital. Enfim, teve um edital da Funarte, e essa galera se reuniu para fazer esse vídeo, para tentar conquistar esse prêmio, né? E aí o pessoal estava discutindo sobre essas realidades das diversas mulheres na situação da pandemia. E a equipe, ela é feita majoritariamente com pessoas brancas, assim, né? E as pessoas perceberam que não poderiam falar sobre a realidade das mulheres sem ter uma diversidade. E pensaram que através da negritude, da minha negritude, né? Da negritude, como eu fui convidada para representar essa negritude, né? Assim, para trazer Eu não gosto da palavra representar, mas a ideia surge mais ou menos nesse sentido, né? De você trazer um pouco essa figura da mulher negra para dentro desse curta. E quando eles te trazem, na verdade, eles trazem sua história também, né? Isso, não vai estar desligado uma da outra. O projeto do vídeo, né, tem esses 2 poemas, são 2 poemas. O Antígona Pandêmica tem um poema todo inteiro, e depois tem um outro poema, que é A Barca da Vida, que é da Beta Ferralk também, que o final do poema a gente colou com o poema de Antígona Pandêmica, porque a gente achava que compunha, né? Fala de peixe, fala do mar, o final. E também foi próximo daquele momento que aconteceu a situação do óleo, né? Que além da pandemia, a gente teve a situação do óleo nas praias. Então a questão também de você não poder estar no mar, né? De você não poder ser peixe, né? Assim. E aí a gente colou esses 2 poemas. O Vitor e a Lorraine e a Beta já estavam conversando sobre isso, junto com a Laura também, que é uma das Antígonas. São 3 Antígonas. E também tem uma pintura da Beta Ferralk, que é A Barca da Vida, que ilustra um pouco essa trajetória dessas Antígonas, que a gente quis que elas tivessem uma conexão, né? As 3 pudessem se conectar, apesar de serem tão diferentes. Como a Laura, que é mais jovem do que a gente, né? A Laura é de Olinda, então o filme é Recife Olinda. Assim, tem essa participação, né? A Laura representa a infância. A minha personagem, a minha Antígona, representa a vida adulta, que é essa vida dinâmica. E a Beta Ferralk, que é a mais velha, a gente chama de bruxa, né? A Beta é a bruxa, assim, que conseguiu passar por essa trajetória e chegar nesse lugar de conseguir enxergar a luz, né? Porque no final do filme tem uma luz do sol, sim, que ilumina o rosto da Beta, e na minha parte a luz do sol que entra é uma luz mais fraca e recortada pelas janelas. Sim, Então é uma progressão, assim, da questão dessa
percepção, né, a ver com o envelhecimento mesmo da mulher, né? Sim, é porque nesse filme vocês têm um recorte, né, para mulheres, né? Apesar de ser Sim. dirigido por um homem. E apesar do que distancia vocês, do que diferencia vocês, existe esse recorte que aproxima, né? Então eu queria saber, nas tuas palavras, né, enquanto pessoa que participou, mulher que participou, essas diferenças que você pôde presenciar durante essa produção, o que é que de fato aproxima entre vocês todas, né, e essa história da Antígona, que pode ser materializada na obra, né, que você sente como resultado dessa obra cinematográfica, que você fez em parceria com tanta gente. Primeiro que eu acho que foi importante a discussão que essas pessoas trouxeram do espaço da mulher negra, né, de perceber que elas poderiam contribuir para a ocupação dos espaços pela mulher negra, né? Eu achei, porque eu fui chamada nesse sentido, né? Porque eles sentiram essa necessidade e observam também que a mulher negra não está nos espaços, por exemplo, no audiovisual, né? Sim. É uma área muito restrita, que durante muito tempo ficou muito nos homens, né, assim. E existem as mulheres, mas a gente tem que descobrir, né, as cineastas, a galera que produz, que faz, que atua. A atriz tem bastante, né, que os nossos corpos em evidência faz parte da exploração do machismo, então a gente já aceita na atuação, por exemplo, mas... Enfim, aí é uma outra realidade, né, que a gente vem ocupando os espaços, lutando, tem bastante mulher que estão aí nesses espaços. Então acho que essa discussão dessa necessidade de trazer a mulher negra para essa produção. Não só eu atuei, né, mas eu também fiz a montagem. A gente também discutiu produção de arte, a gente também discutiu várias coisas juntos, a própria, como posso dizer, o desenvolvimento da ideia, sabe? Os processos. Então eu participei, porque a ideia não era só eu participar. Tem muita cor no filme, né? Tem uma coloração específica, né, na filmagem da Antígona, né? Tem umas cores. Tem todos esses passos, né, da montagem que você fez parte. Isso. Eu acredito. Sim, a gente discutiu tudo junto, então essa participação também da produção coletiva, acho que isso, né, foi muito rico também, que é todo mundo junto, apesar da Lorraine ter tido a concepção, a Beta fez a poesia e está na produção geral também, e o Vitor ter dirigido, a gente fez tudo junto, assim, sabe? A gente palpitou em todos os caminhos, assim. Então, acho que essa riqueza da produção coletiva foi o que eu aprendi muito nesse processo. E o que é que foi mais desafiador para você no isolamento social, né? Assim, enquanto produtora, né? Enquanto, na verdade, estudante, enquanto mulher, o que é que foi mais delicado de lidar dentro da pandemia, assim, nesse isolamento, nesse distanciamento, né? Que a gente pode relacionar a essa Antígona. Bom, eu moro sozinha, né? Então eu tenho a minha própria caverna, assim, porque a Antígona tem essa realidade da história, né? Acho que é bom, vou tentar dar uma contextualizada, que é a questão que ela é condenada à morte por tentar enterrar o próprio irmão. E a condenação da morte dela, ela é um sepultamento numa caverna. Então ela é colocada dentro de uma caverna sozinha e emparedada. Não sei como é que era a tecnologia da época, né, para fazer os tijolos lá, mas fizeram lá e tamparam a Antígona dentro da caverna, então não tinha como sair. Eu acho que na pandemia isso é muito presente, né, porque a gente tem um vírus que é no ar, né. Então dentro de uma caverna você não tem ar, o ar é limitado. Sim. É um ar denso, né, é um ar pesado, escuro, não tem iluminação. Tem uma falta de ar, né? É uma falta de ar, uma falta de ar. Exatamente, então acho que é muito próximo essa realidade da gente, né, eu particularmente posso falar de mim, assim, né, que dessa falta de ar, mas acho que a gente tem, mesmo quem não mora só, acho que até talvez pior para quem não mora só, porque ainda tem que compartilhar o próprio ar da casa com outras pessoas. Porque aí, inclusive, tem, né, manter esse distanciamento algumas pessoas, né, dependendo de com quem você mora, se você mora com pessoas vulneráveis, por exemplo, uma pessoa idosa, um idoso, você precisa manter aquele cuidado. Então, nem na sua própria casa você tem essa liberdade com o ar, que é uma coisa fundamental, né, pra gente viver, né. Então, acho que isso é muito presente, a questão do nosso ar ser tá contaminado nesse sentido, né, que também que eu acho que dialoga muito com a questão da nossa relação com o consumo, né, de que são vírus que estão na natureza. Então, que a Antígona foi uma condição que o próprio soberano, que era o Creonte, que estava ali no trono na época, impôs a ela um emparedamento, um sufocamento, né, por ter tentado fazer um direito, que para ela era um direito de sepultar o próprio irmão. Acho que acontece com a gente também, né.
E no começo da pandemia, você via que isso era muito forte, né? As pessoas, aqueles velórios vazios, somente os trabalhadores ali do cemitério fazendo o trabalho, né? Sim. A família não... E é uma cultura nossa. É uma cultura enterrar um corpo, é uma cultura velar um corpo. Faz parte da nossa cultura, né? Sim, essa relação com a morte que a gente tem, né? Exatamente. A gente precisa desse processo do luto, né? E aí você, como Antígona não pôde enterrar o irmão dela, porque um soberano impôs uma lei, a gente também não pode, não sei como é que tá hoje, mas no começo era muito forte isso, né? De você não poder estar ali, porque você também estaria vulnerável ao vírus, né? Que poderia estar no cadáver ou por ali. Então o próprio cadáver era uma ameaça, né? O seu ente querido, que você não pode se despedir, né? E Antígona quebrou essa barreira, né? Ela simplesmente foi e enterrou o irmão. E ao mesmo tempo, se você, por exemplo, for fazer esse processo hoje, na nossa realidade da pandemia, você também pode morrer como Antígona. Sim. Você conseguiu fazer o sepultamento, mas você, por exemplo, pode ficar doente e vir a falecer, né? Sim. Então, é uma condenação também que, para mim, na minha opinião, vem de uma imposição soberana também, que é a imposição do sistema capitalista, né? De que a gente tem que consumir e depredar, independente das consequências ambientais e que vão nos afetar, né? Enquanto estão afetando só os animais ou a floresta, e a gente não percebe que isso afeta a gente também, tá tranquilo, né? Mas para o sistema, até mesmo uma doença, uma pandemia é viável, né? Para o sistema capitalista, porque ele precisa se renovar, né? Ele se renova. São novos insumos, são novos produtos, são novas demandas. Quando a gente não lembra, né, que essa natureza está muito próxima da gente, a gente acaba produzindo e projetando essas tragédias, né? Como essa que a gente está vivendo agora, né? Exatamente. E tudo que a gente tem que fazer tem que ser com muito cuidado, né? Tudo muito delicado, um pouco presa em várias cavernas diferentes, né? Além, né, de você ser realizadora audiovisual e de você produzir o audiovisual junto com a galera e tem uma história já. Você também tem uma história no contexto formativo, né? Trabalhou em ONG, coordenou um ponto de cultura, o Edley, lá em São Paulo. E aí, como é que foi essa experiência e o que é que você pode trazer disso para o audiovisual, né? No Edley, eu entrei no Edley logo depois que como educadora social, eu tive essa experiência, assim, na educação por meio do cursinho, né? Do cursinho popular. Eu vou falar o nome aqui, que é Educafro, né? Mas teve um racha, o nome do cursinho era 11 de agosto. 11 de agosto, ainda existe. E é da Educafro, mas agora é da Uneafro, porque teve um racha, né? Uma multiplicação política, né? E aí surgiu a Uneafro e aí o cursinho tá lá ainda até hoje. Lá eu tive essa oportunidade é um cursinho para educação para afrodescendentes e carentes, né? Então você tem já um recorte de raça e de renda, né? E aí foi aí onde eu tive um contato mais próximo com essas questões de direitos, a educação, acesso, né? Até então eu tinha muita dúvida se eu poderia estar numa universidade, né? E aí o cursinho fez essa realidade, isso é realidade. E aí lá eu dava algumas aulas, né? Lá a gente era estimulada a estudar assuntos e dar aula. Então eu estudava sobre mulher negra, sobre estereótipos, como desconstruir estereótipos, padrões, imagens, né? Isso com 17 anos, lá não... Muito massa, assim, ter essa experiência adolescente, Sim, né? Então bom. Foi muito enriquecedor, assim, pra minha formação, né? O 11 de agosto, o cursinho. E aí... Não era tão comum, né? Esse tipo de movimento na época, eu aposto. Não, em Poá. Antes disso, eu estava na Opereta, que é a Associação Cultural Opereta, que trabalha com arte e cultura também, né? Mas bem mais artístico, assim, bem mais ligado à questão da arte estética, né? Foi onde eu fiz cursos de interpretação de poesia lá. Eu cuidava de uma biblioteca, contava história para criança. Porque as crianças aparecem, né? Tu tá numa biblioteca dentro de uma comunidade, elas estão lá também, as crianças, aí elas aparecem. Então, porque eu acho que a educação faz parte das nossas vidas, né? Sim. Você não precisa ser especialista para poder contribuir com a educação das pessoas, sejam elas crianças ou não, né? Então, eu estava ali meio que no espaço educativo também e acabei já gostando, assim, das trocas, né? Que a gente fazia. Você vê que legal, né? Que a gente está conseguindo construir coisas, né? Eu contava história para as crianças adoravam, assim. Sim. E aí do Edley, né? Quer que eu continue contando ou vamos? Não, continua. Aí eu fui trabalhar numa ONG em São Paulo, mesmo na capital, com população em situação de rua, era educadora social. E aí lá eu tive contato com um fotógrafo, que é o Mono Aquino, que ele morava lá, ele era residente. E aí eu já fui também observando o olhar dele, né? Mas aí foi quando eu entrei na Edley. Aí houve uma troca de prefeitura em São Paulo, né?
E aí o convênio com a prefeitura acabou da ONG que eu trabalhava, porque a gente fazia um trabalho bem revolucionário com a população de rua, para a prefeitura não interessava. E aí o Edilei me chamou para trabalhar, porque eles tinham ido na ONG que eu trabalhei fazer uma formação. Porque o Edilei é um centro de convivência para pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas. Então, assim, eu fui trabalhar com pessoas usuárias, né? E eles foram no nosso espaço para falar sobre o uso, como a gente poderia lidar com os usuários, né? E aí eles me conheceram e me chamaram para trabalhar lá. E aí apareceu, eu era redutora de danos, né? Que o pessoal chama, né? Redutora de danos. E surgiu o edital dos pontos de cultura, já descentralizado, né? Porque o edital ele era nacional, na época do Lula, né? E depois, já na própria época do Lula mesmo, que o Gilberto Gil era ministro, né? Depois foi o Kifuri, né? Eu acho que foi um outro ministro da Cultura. E aí o projeto se descentralizou, porque era a proposta mesmo, né? Também descentralizar os editais, e aí no edital do Estado... Importante, né? No edital do Estado a gente aprovou. Foi o primeiro projeto que eu escrevi na vida, assim, né? E eu trouxe a ideia, trouxe a sugestão. Falei, gente, essa galera aqui assiste TV todo dia, porque os conviventes lá do espaço eram a maioria homens. Tinham algumas meninas, assim, adolescentes também, que era bem no centro da cidade, sabe? Na 24 de maio. E eles assistiam muita TV. Eu falei, se eles gostam de ver TV, eu ouvi os comentários deles, falando, nossa, olha essa cena, olha isso, ai, nada a ver isso aí que eles fizeram. Então eu falei, gente, eles são capazes de fazer cinema, de fazer vídeo, de fazer TV, de criar imagens, de criar narrativas, porque eles acompanham, eles têm um olhar crítico. E aí, a partir dessa observação dessas pessoas, né, a gente escreveu esse projeto, trouxe essa sugestão de a gente fazer um ponto de cultura de audiovisual no começo, com formação câmera, edição, e logo depois a gente aprovou um outro projeto da Funarte, também Interações Estéticas, que aí também foi eu que escrevi. Olha. E a gente aprovou fazer interações estéticas com o coletivo FERPA, que é um coletivo de Minas Gerais, um coletivo de teatro que estava fazendo experiências com cinema. E aí o nosso projeto era porque o pessoal queria atuar, entendeu? Vocês não queriam só filmar, só editar, eles queriam atuar, porque eles atuaram no primeiro curta que eles fizeram, como resultado teve um curta, onde eles atuaram. E aí eles queriam atuar, e a gente, não, vamos fazer então uma formação em atuação para eles. Aí veio o coletivo FERPA para São Paulo e fizeram essa formação com eles, foi muito legal. E aí no Edilei, então, foi um mergulho, assim, mas eu era coordenadora, né, então não tinha como, mas ao mesmo tempo eu fazia as oficinas, tipo, todas as saídas para fazer as gravações eu ia, todas as oficinas, basicamente, eu estava porque eu queria aprender também. Apesar de eu coordenar um ponto de cultura, eu nunca tinha feito uma formação. Então, eu aprendi muito também com o pessoal. Aprendeu fazendo, né? Foi. Dessa forma, foi realizando os trabalhos. E agora, nesse contexto de pandemia, já passou aí um tempo, né? A gente está realizando projetos, os projetos que chegaram da Lei Aldir Blanc, né? Vários projetos aí no estado. Aqui em Recife, né? Você já está morando agora no Cabo, né? Em Santo Agostinho, mais distante um pouco daqui. Mas quais são os projetos que tu tem em andamento aí? O que é que tu tá pensando em fazer pro futuro? Agora, tá fazendo alguma coisa? Como é que tá sendo? A gente tem o pastoril, né, das Meninas Encantadas, que a gente fez uma primeira parte em homenagem à Dona Maria do Badeco. Ainda aqui em Recife, né? Isso, que é daqui de Recife. A gente não terminou, assim, de trabalhar todas as imagens que a gente tem. A gente quer terminar ainda esse ano, provavelmente em maio, nas férias, né? A gente tá com aula remota, eu sou estudante, como a Amanda falou. Estou aí no 7º período de filosofia, então o meu foco no momento é realmente terminar a graduação. Mas a gente tem esse projeto do pastoril e eu estou fazendo um curso também agora online, que é um curso com o pessoal, com o Alessandro e com a Márcia. Não sei se vocês conhecem o Alessandro e a Márcia. Que eles Márcia do Cinema. Márcia do Cinema e o Alessandro. Eles estão com um curso que também foi da Aldir Blanc, aprovou na Aldir Blanc, um curso de cinema em casa. Que legal. E eu estou fazendo, porque essa realidade pandêmica, né, como a gente tá falando e vivenciando, né, mais do que isso, experienciando, né, vivendo ela, de você fazer coisas em casa, como a sua proposta de vocês aqui, no quintal, né? Então, porque a gente está com uma restrição de deslocamento, né? Aí o cinema mudou de figura, né? Mudou como a gente vai fazer a forma. E eu participei de alguns encontros com cineastas para ver como é que eles estão fazendo na pandemia, como é que está a produção de cinema na pandemia. Porque apesar de eu ter o foco na minha formação em filosofia, né? Eu quero muito continuar fazendo. E eu tenho muito material para editar ainda, muito material de outras histórias, assim.
E essa Antígona foi o primeiro fruto daí dessa relação filosofia e cinema? Foi, Né? foi sim. Que legal. Antígona Pandêmica foi o primeiro. Então foi bem massa pra você, né? Demais, pô. Que massa. Acho que foi a primeira experiência mais madura mesmo, foi Antígona Pandêmica, porque os filmes que eu fiz em São Paulo foi onde eu aprendi. Esse da Tainã, por exemplo, 25 anos, foi onde eu aprendi a mexer com Blender. Então, na minha experiência com o Blender, o resultado foi o filme da Tainã, o curta-metragem, né, dos 25 anos da Casa de Cultura Tainã. Eu nunca tinha editado, A gente trabalhou com imagens de arquivo, da digitalização, mas a gente também fez imagens, né, e também aprendi a editar. Mas aprendi assim, né, naquele contexto, porque hoje eu não consigo mais editar no Blender, por exemplo, eu esqueci. Mas nada que você, lembrando ali, exercitando, você não lembra. E agora também tem outras propostas, né? Cinema em casa, cinema na palma da mão, celulares. Dá pra editar no celular, né? E o Antígona Pandêmica, né, foi uma experiência mais madura mesmo, em montagem, tipo, o meu olhar, eu acho, né? Eu pude contribuir com o pessoal, assim, com essas experiências que eu já tinha tido, assim, mas foi mais... Eu achei mais orgânico, sabe, assim? Foi, não, é isso mesmo aqui, é essa cena, depois é essa aqui, né? Então, foi muito massa, assim. E a discussão filosófica, sim, que aí a gente teve antes do filme ser realizado, que tem muita coisa ali por trás, né? Por trás das imagens que estão no filme tem muita discussão. Tem muito não dito ali. Tem, é muita filosofia, bebê, muita história, né? Que massa, Pri. E também, né, para informar os seus amigos, todo mundo aqui sabe que você escreve, que você é das letras, é da filosofia, traz muita palavra bonita. E quando a gente conversa com Priscila, é muita palavra bonita que sai. E aí a gente tá aí esperando para você falar um pouco mais de suas palavras, né? Pra gente encerrar também nesse agradecimento todo, nessa gratidão de você vir de longe, de se deslocar no meio da pandemia, né? Pra encontrar gente que não se via desde o começo da pandemia, que a gente não se vê. Ele poder lhe rever, né? Viva, produzindo na sua área aqui, né? Vindo de São Paulo, vindo de outros lugares bem distantes. Eu fico feliz, amiga, porque a gente se encontrou em várias rodas, né? Na capoeira, agora a gente tá se aproximando do audiovisual, que a gente também está chegando junto, né? Então é tudo muito feliz para mim, muito importante e gratificante de dividir esse espaço contigo, de chamar para perto, né? E poder realizar outros trabalhos. Sou feliz por isso e agradeço a sua presença aqui, né? Para todo mundo também lhe conhecer. É uma pessoa bela e iluminada. Eu trouxe um poema. Foi. Que eu fiz recentemente, eu fiz acho que anteontem. Aí eu quis trazer ele porque eu acho que dialoga com esse momento também pandêmico, assim. Sim. Dialoga com a Antígona Pandêmica. Que fala um pouco do sentimento, assim, de estar em casa, né? De ter essa limitação dos movimentos. Não é nada, é só solidão. Escapam pelas mãos memórias, arranjos que nunca mais serão tocados. Translúcida, lavei a alma, de dentro para fora. Descuidada, não notei que lágrimas são banhos de limpeza internos e escorrem pelos olhos, carregando o que precisa sair. Queria voar para perfurar nuvens, atravessá-las e deixar a minha marca no céu, mesmo efêmera. Como efêmero é este corpo, e os dias, e as horas, e os momentos, e o nascimento e o seu declínio. Mesmo assim, hesito. Imenso vão por onde percorro, um caminho sem trilhas, perdida, nem encruzilhadas há. Resolvo dançar. No ritmo da dúvida, no toque do perigo, no desembaraçar do riso, estico, sinto alongar. O corpo é finito. Que lindo! Que deusa! Caramba! Que Gostou? lindo! Muito, muito feliz. Muito feliz. Eu agradeço poder compartilhar também com vocês. A gente também é muito grata por essa conversa, por esse tempinho aqui juntas. Esse é o segundo episódio do programa Quintal de Ideias, da TV Entre Olhos, a Web TV das Periferias. O filme vai estar no nosso canal, acompanha e comenta também um pouquinho pra gente saber o que você achou, tá bom? Até a próxima!